Se liga só, eu decidi fazer um projeto do zero. E o que eu vou fazer com esse projeto? Assim como você, eu ainda estou no processo de estruturação de patrimônio. Para não ficar termo muito técnico, eu vou te explicar o que é patrimônio, tá? Uma casa é o seu patrimônio, um carro é o seu patrimônio, um terreno é o seu patrimônio. Talvez você tenha uma cadeira como essa aqui que eu tenho. Se eu quiser vender, ela se torna um patrimônio meu. Como que você faz para conseguir esse patrimônio? Com dinheiro. Pensa nisso. Patrimônio, olha, quanto que eu quero ter de patrimônio daqui a 10, 15, 20 anos? E é por isso que o nome do canal agora é Do Corre ao Patrimônio. E por que do corre ao patrimônio? É porque eu vou mostrar toda a minha rotina do que eu tenho feito aqui para poder sair de uma dívida de mais de 10 mil reais. Assim como você, eu tinha muito problema com o cartão de crédito, principalmente. Era o meu maior vilão. Eu estava o tempo todo ali precisando do cartão de crédito. E o cartão de crédito nada mais é, você sabe, que é um empréstimo. Ah, William, mas como assim o cartão de crédito é um empréstimo? Sim, ele é um empréstimo. Você não tem dinheiro, você pega o seu cartão, você passa lá e você tem o quê? Você contrai uma dívida. Então você pegou emprestado aquele crédito para você pagar depois. E o que acontece quando você não tem dinheiro para pagar? Você se e eu entendo que às vezes você não tem outro recurso. Até às vezes a pandemia ainda, que já tem alguns anos, às vezes você, desde a época da pandemia, ainda está com essa bola de neve porque ficou sem trabalhar ou algo do tipo, você precisa comprar leite para os seus filhos ou algo assim. Eu entendo. Eu passei por isso também, eu sei que é difícil. E eu tenho passado, ainda estou no processo por isso, só que eu sempre corri atrás de dinheiro, trabalhando de moto, fazendo entregas sobre aplicativo ou trabalhando para lojas. Eu sempre corria atrás do dinheiro, eu não conseguia juntar a grana de jeito nenhum, eu ficava sempre enrolado, sempre endividado. Pegava cartão de crédito, se a moto estragava, eu passava cartão. Tinha que fazer compra, passava cartão. E isso ia devendo 2, devendo 3, devendo 4 e por aí. E a vida sempre com uma bola de neve e sempre me afundando cada vez mais. Eu não tinha uma disciplina, eu não seguia uma organização financeira. Cerca de 90% da população hoje passa por esse problema. Então, se você está vendo esse vídeo e estiver passando por esse problema, eu quero te falar uma coisa. Tem solução, pô. Não é tão difícil quanto você imagina. A dificuldade, assim como para mim, é simplesmente ter disciplina, foco e aprender a fazer sacrifícios. Eu tinha muita dificuldade com isso. Ter que me sacrificar para poder quitar isso. Então, eu ainda estou nesse processo, estou conseguindo. Então, o que a gente precisa fazer para eliminar isso? Olha só. Abre a torneira, feche o ralo e reduz o seu padrão de vida. O que significa isso? Abrir a torneira significa entrar mais dinheiro. Você precisa criar uma nova fonte de renda. Ah, William, eu tenho meu salário aqui, meu salário não dá para nada. Não tem jeito, você precisa fazer alguma coisa diferente. Fechar o ralo. Não adianta, cara, eu era um jumento que ficava trabalhando o tempo todo no sol, na chuva, e muitas das vezes eu perdi essa batalha para uma pizza, perdi essa batalha para uma esfirra, perdi essa batalha para ir num shopping. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas se a gente não tiver um foco, um norte do que a gente quer, a gente vai viver, eu vivia sempre nisso, nesse looping aí de gastar, 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 trabalha, gasta, gasta, gasta. E eu nunca criei uma rotina certa de falar, olha, eu vou ficar 3, 4, 5 meses fazendo aquilo que precisa ser feito, para poder depois usufruir disso. Reduzir o padrão de vida. Eu ainda não tinha condições e queria o quê? Morar numa casa boa. E quando eu falo uma casa boa, é fora dos padrões o quê? Do que eu posso hoje. Então eu comecei a entender isso. Eu falo, cara, eu preciso enxugar um pouco mais, reduzir um pouquinho mais o quanto eu estou gastando. E eu sei que é complicado demais, cara. Exemplo, eu não tenho um salário fixo. Eu não tenho um salário mínimo. Eu não trabalho fora, eu trabalho com moto. E eu entendo que às vezes você está aí trabalhando, salariado, ganha um salário mínimo. Às vezes você é casado, sua mulher também ganha um salário mínimo, o seu esposo, seu marido também ganha um salário mínimo. E aí você não consegue fazer nada. Só da sua alimentação, o seu aluguel, algo do tipo, você já acaba com o seu dinheiro. Agora, se você faz algo por fora para poder abrir mais a sua torneira, ou seja, entrar mais dinheiro, você fechar o seu ralo, cortar um pouco dos seus gastos e reduzir durante um período o seu padrão de vida, as coisas vão mudar. Pensando nisso, o que eu vou trazer aqui no canal? Todos os dias eu vou postar aqui coisas que eu faço diariamente, seja com moto ou seja também com vendas. Eu estou na rua trabalhando com suplementação e ao mesmo tempo que eu estou trabalhando de moto, às vezes tem um cliente atrás aqui na moto, que eu faço corrida,
eu tô abordando esse cliente trabalhando. E eu fiz um negócio bem elaborado. Eu e minha esposa, a gente tá junto nessa. A gente criou, botou um crachá certinho com o meu nome. Cara, ficou uma coisa incrível e não gastei muito dinheiro para poder fazer isso. Então, todos os dias eu vou postar rotina de abordagem, como eu chego para as pessoas. E olha só, uma decisão que me levou. Em apenas 5 dias, eu fiz um faturamento de R$ 2.000. Eu fiquei louco com isso, que eu falei, cara, imagina se eu fizer 10, 15, 30 dias direto isso. Então você observa que quando você faz algo diferente, você começa a pensar, cara, é possível mudar de vida. Eu tinha um problema muito sério com a minha imagem. Então eu ficava assim, cara, poxa, eu vou fazer isso, eu vou vender as coisas, o que as pessoas vão falar de mim ou algo do tipo. Isso de ficar se comparando com as pessoas é horrível. Eu fiz uma live e eu vou deixar aqui na descrição. Se você não assistiu essa live, é um ensinamento muito, muito importante para você que está aí com esse mesmo pensamento que eu tinha, esse pensamento bobo de achar que as pessoas vão falar de mim, ou vão falar isso, ou vou falar aquilo. Eu vou deixar aqui na descrição para você assistir essa live. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito no seu crescimento. Basicamente é isso. Eu continuei trabalhando de moto, percebi que eu tinha que abrir mais a minha torneira, mas eu precisava pagar minhas contas, eu preciso pagar minhas contas. O que eu vou fazer? Foi daí que em apenas um dia eu consegui fazer R$ 250 de lucro com uma venda. E eu pensei o seguinte, cara, eu fiz isso em 2 horas, que eu fiquei conversando com o cliente, porque assim que ele chegou, ele desceu da moto, a gente ficou conversando, eu fiz a apresentação dos produtos que eu levo na mochila, a gente ficou conversando, batendo papo de 2 horas. E eu vendi R$ 250, eu fiz R$ 250 de lucro em 2 horas. Coisas que na moto precisaria ficar 8, 10, 12 horas trabalhando direto. E aí eu falei, cara, isso aqui pode ser a minha renda principal. E é isso que eu quero que você entenda também. Você precisa otimizar o seu tempo. Eu não pensava mais em, caramba, eu vou vender alguma coisa, as pessoas vão olhar para mim, vai falar, poxa, tá vendendo, que não sei o que, o pobre coitado. Eu pensava, cara, olha que louco, eu fiz isso aqui em 2 horas, imagina se eu ficar em 4, 6. Então comecei, opa, pera, eu tenho que pegar isso aqui, continuar trabalhando com a moto, usar isso ao meu favor. E aí eu comecei a estudar abordagens, estudar sobre venda. Então eu observei a oportunidade de que eu posso crescer fazendo isso aqui. Eu não estou mais preocupado com o que as pessoas vão falar, estou preocupado em mudar de vida. E é isso que eu quero que você pense também. Então fica ligado aí que a partir de hoje, todos os dias eu vou estar postando aqui vídeos sobre a minha rotina, seja aqui nos vídeos ou seja aqui nos shorts. Então fica ligado aqui no canal do Corre ao Patrimônio, que todo dia vai ter vídeo aqui para você. E eu espero que todos os dias seja um ensinamento para você e que você mude de vida, assim como eu estou mudando também. Então bora para cima, tem muita coisa para a gente aprender junto. Bora!